E aí a gente vai para um grupo também, que a primeira vez que eu ouvi falar deles e achei divertidíssimo foi no filme Grease, aquele do John Travolta, Grease nos Tempos da Isso. Brilhantina, que tem uma participação deles. Depois eu os vi no Woodstock, né, quando saiu Exato. o Foi quando eles DVD. apareceram. A gente É, descob... A primeira vez que eu vi foi no Woodstock, eles. e é, A gente se identificou muito com eles porque eles eram um grupo muito grande. Eram sim, 12, 13 caras em cima do palco. E a gente era assim naquela época. Nós éramos os colegas do colégio mais chegados era um que bando. fazíamos. Era um bando, João Penca era um bando, eram 12, 13. Quando o Léo entrou, acho que fomos 13 ou 14, não sei. Então tem que botar a lista. Mas era um bando muito grande em cima do palco, e a gente se identificou com aquilo, e os caras tocando rock and roll, os caras fazendo cover do rock dos 50, igual a gente, só que eles eram mais velhos, a geração deles era um Sim, pouco sim. mais antiga. A gente Mas está foi falando aqui do Xananá, né? exato. Olha só a galera em cima do palco lá. Tem três Aham. cantores principais, mas tem coro lá atrás, tem o Bowser, que era o grave, né? O magrão ali de camisa listrada, é o Bowser. Tem Enfim, mais de é esse. 10 aqui no palco. Tem 12, se você abrir o encarte, não vai ter aí, mas o encarte se aparece, eles, eu acho que são 12 que tem lá dentro. O Daniel estava falando que o João Penca era uma penca de gente. Boa, boa, Daniel. Mas era exatamente, era uma peca, e a gente se influenciou muito Com o quando Xananá. descobriu com o Xanana. Quando a gente descobriu o Xanana, a gente falou, porra, olha Vocês só, descobriram juntos, Avelar? a gente foi descobrindo. Eu lembro de ter visto no Woodstock, a primeira vez, faz muito tempo, né? Mas acho que foi mais ou menos junto, porque a gente curtia o rock original dos anos 50, né? Jerry Lewis, Little Richard, Elvis Presley. Não botar um disco de Elvis Presley que foi Também. complicado também. Outra lacuna que eu tive que deixar. Porque Elvis Daqui a um Presley não tempo tinha. a gente faz uma versão. Como é que é? Um segundo volume com você, para É, você escolher é, mais cinco. é. Beatles, Elvis, eles ficaram de fora, por incrível que pareça. Mas o Xanana, de fato, foi uma influência muito grande pela semelhança, né? Porque era um grupo de cover, a gente na época era basicamente cover, tinha poucas músicas originais, a gente fazia muitas versões, como continuam fazendo depois, mas a gente tinha poucas músicas originais, assim como eles cantavam basicamente cover dos anos 50. Então a gente se identificou muito. E era aquela bagunça em cima do palco, É, muita gente, né? Da mesma forma que a gente fazia ainda na época pré-profissionalização. isso Então, o ficava Xan, bastante evidente para a gente que é fã, como vocês se divertiam tanto nos programas de auditório, né, que vocês iam ali na época, Chacrinha e não sei o quê, e nos shows ao vivo também. O Xananá realmente tinha isso em comum, né? Você vê que aquela isso, rapaziada ali está se divertindo mais do que qualquer muito. coisa assim, no palco. Exato, exato. Essa a diversão do João Penca era a verdadeira magia, né? A gente, na verdade, a gente se divertia, a plateia se divertia com a nossa diversão. Isso. Quer dizer, até hoje, a gente foi fazer agora um show de canja lá em São Paulo, com o lançamento do livro de um amigo nosso, o Rick and Roll, que eu esqueci o nome do livro, devia ter trazido aqui. E ele chamou a gente para dar uma canja no lançamento. Ele montou uma banda lá local e nós cantamos 6 ou 7 canções lá. E a gente se divertiu, a plateia se divertiu muito com a gente. Até hoje acontece isso, né? Essa genuidade, não sei se existe esse adjetivo, mas a gente, de fato, se diverte genuinamente. Genuinamente. É, de verdade. A gente sobe no palco e se diverte um com o outro como a gente se divertia há 40 anos atrás. A Isso é gente não fazia demais. show junto há muito tempo, a gente fomos lá, mês passado agora, tem 3 semanas. Fomos lá e fizemos essa canja e foi muito legal. Então, a magia do João Penca é exatamente isso. É uma celebração da amizade, né? A gente sobe no palco para celebrar a amizade, se diverte e as pessoas se divertem junto com a gente. E o Xananã é essa grande influência, com certeza. Sim, sim, Né? Não demais. só pelo grupo de amigos enormes que se divertem no palco, como também pelo repertório, pelas influências deles, que eram exatamente as nossas. Né? Eles cantavam músicas do Jerry Lewis, do Little Richard, do Elvis Presley, enfim. O repertório era basicamente o mesmo. Sim, sim, é verdade, é Só verdade. que eles Muito falavam bom. inglês melhor que a gente. A única frustração nossa é que o Tinha inglês esse, deles era melhor. tinha esse detalhe, tinha esse detalhe.
E Avelar, antes da gente falar aqui do quinto, a gente sempre faz mais um suspense ali para o quinto e tudo. Me fala mais como tá o João Penca, se não tá, né? Se você tá tocando, quais são Ah, os boa, seus boa, projetos atuais. Nós temos o João Penca, nós somos amigos de infância, ele vai, o João Penca não vai acabar nunca porque ele é parte da amizade, né? Sim, Vira e mexe, a gente se junta, se um convite desse, alguma oportunidade, não há planos nenhum, pode acontecer, não está nada fechado nem aberto, mas eu estou com um trabalho novo que a gente estreia agora, quinta-feira, no Blue Note aqui do Rio de Janeiro, chama-se Avelar Love e seus bonobos regenerados, que é o cover oficial do João Penca. É, sensacional. a gente montou basicamente a mesma banda que a gente fez o show. O último show que a gente fez foi para aquele Rock Brasil, que foi patrocinado pelo Banco do Brasil, né? Lembro, eu Fez, assisti pela é, internet no YouTube. nós fizemos aqui em Belo Horizonte, mas teve em São Paulo e Brasília também. Mas então nós pegamos essa banda que acompanha. É basicamente o João Penca sem o Abreu e Galo, né? E sem o Leandro também. Mas a banda é a mesma que fez o último show. E a gente estreia, o repertório é basicamente o mesmo do último show também. E nós colocamos um cantor que foi parceiro nosso, meu e do Dodo. A ideia, na verdade, surgiu do Luciano Viano, dono da Ploc. Ano passado, no finalzinho do ano passado, eu fui fazer um show desses de empresas de final de ano, corporativo, Sim. da Ploc. E depois do show, o Luciano virou, pô, Avelar, por que você não monta uma banda de cover do João Penca? Pô, você podia fazer show por aí de João Penca. Eu falei, poxa. Aí liguei pro Dodo, a gente começou, aí montamos, estamos estreando agora quinta-feira, No Blue Note do Rio. no Blue Note do Rio de Janeiro. Convidamos, é claro, Abril, Bob Galo e Leandro para participarem lá, eles vão ver se eles aparecem para dar uma Ah, canja. legal, legal. Isso é sempre esperado, assim, fica bacana. É, isso. E aquele famoso show gravado e nunca lançado? Alguma notícia? O DVD, cara, eu No nem sei se circo? ainda existe o registro dele. Que a gente gravou no Circulador, foi uma noite muito especial, muito inspirada, até a plateia estava inspirada. A plateia está até talentosa, porque tem plateias e plateias, né? Sim, sim. Essa noite a plateia estava muito, parece que estava ensaiada. Tem músicas que eles abriram guarda-chuva juntos. Que demais. Foi muito mágica a noite. Mas eu não sei, porque já foi em 2008, Pois é, é. 18 de dezembro de 2008, se não me engano. Que a Já gente não tem mais mercado físico, assim, tentar ver se recupera essas imagens, né? E colocar num serviço de streaming desses da vida, num canal Bis, na Globoplay. Vocês eu, che- merecem isso e é, nós também. eu cheguei a editar sozinho com o produtor que fez os vídeos, 5 canções para mostrar na época para possíveis gravadores de lançamento. Eu tenho isso no HD, essas 5 canções. Talvez a gente possa soltar isso, já que não vai ser lançado, solta no YouTube, né? No Deixa. canal de vocês, é. Pois é. Agora tem uma outra novidade que você me fez lembrar. Tem um escritor gaúcho, o Eduardo, deixa eu ver o sobrenome, sempre esqueço o sobrenome dele. Ele mandou mensagem hoje. Ele está escrevendo a história do João Penca. Pô, que demais. Boa notícia É, mesmo. ele escreveu um outro livro aqui sobre rockabilly no Brasil, chama-se Rockabilly Brasil. Eduardo Ah, Molinar. O Eduardo Molinar, ele está vindo, inclusive, ele já fez entrevistas com muita gente que participou, né? Inclusive o Dodo, Ricardinho, enfim, Rodriguinho que demais. Santos. Sim. É. E ele está vindo, está chegando aqui no Rio semana que vem, que a gente vai fazer um churrascão na Casa do Galo e juntar todo mundo para contar as histórias, Pô, sensacional. para ele ter mais registros aí para contar. E Então, faz uns vídeos e botar na rede aí pra gente ver esse encontro. sim, vou botar lá no meu Instagram, com Muito certeza. bom. Vai ser um encontro grande, não só o João Penca Núcleo, mas todo mundo que ainda está aqui por aqui no Rio de Janeiro Ah, vai que lá para a demais. gente trocar histórias.
o Ricardinho e o Rodrigo estavam agora em Estão em Londres, né? Foram Londres, lá em estão em Abbey Londres. Road gravar. Achei É. demais, achei demais. Ricardinho e Rodrigo vai ser uma falta nesse churrasco. Pois Mas é, eles pois é. já foram entrevistados já, Já foram, por né? ele. Já foram, é. Já E contaram as histórias. uma pergunta que eu queria te fazer, assim, ouvir sua opinião, né? No início aqui eu falei, tinha um cara que escreveu aqui, qual foi o nome dele, perdão? O Rodrigo, né? Que ele falou que curtia metal e desprezava os miquinhos, e depois ele foi dar o valor à banda, né? Quando ele começou a ver que críticos musicais importantes falavam da banda, ele falou, pô, vamos dar uma chance ali, vamos ouvir esse som. Eu, graças a Deus, eu nunca tive preconceito. Não, tenho preconceito musical. Minha mulher fala que eu tenho. Eu ia falar que eu ia cagar aqui eu sou Eu não tenho, evoluído. eu não Eu tenho. Você tenho. sabe uma das influências que eu tive da minha mãe? Ah, Yvonne Cury. A minha e mãe vão. tinha LPs do Yvonne Cury. A galera do João Penca sabe disso. Sim, Porque, de vez em quando, eu fazia umas citações de Yvonne Cury em show e tal, textos, enfim. Mas é uma das minhas influências, assim, é, eu até cheguei, eu peguei, tem disco do Yvonne Cury aqui na minha discoteca, eu cheguei a pensar em, "Pô, vamos fazer uma coisa original, vou mostrar Yvonne Cury", mas eu tinha que ter um critério, então eu deixei o é. critério bem amarradinho aqui. Ivon, meu pai gostava, ele de vez em quando eu me lembro dele cantando em casa uma que era tipo um diálogo. A É, música era, telefonema, chama-se era telefonema, telefonema. telefonema. Eu lembro Alô? disso, assim. É, Você falou do de Ivon fato. Cury, eu lembrei do meu pai cantando. É meu nome e endereço, ó. É, não me esqueço. Até amanhã, é melhor. Seja Isso, feliz. E ela foi embora, meu grande amor. isso, Desculpe. exatamente. Eu conheço. Fiquei até arrepiado Então, aqui agora. eu Eu lembro, reci... meu pai essa cantando. música eu recitava em palhaçadas, às vezes em televisão, em programa de televisão, para falar de Sim, amor, um sim, pouco de palhaçada. Pra você ver, Ivon Cury está presente aí do João Penca também. perfeito. E faz parte da nossa memória musical também, né? Exato. É um grande É, nome, né? foi um grande chansonnier brasileiro, né? Sim, sim. Calbi, um puta de um Calbi, pô, cantor, né? Que o pessoal artista. hoje da nova geração meio que torce o nariz, ou nem sabe o que que é e não sabe a É, importância. Calbi foi é. o primeiro cantor brasileiro a gravar um rock Rock, em português. Rock de exato. Copacabana. Tá na história. Tá na história, Exatamente. né? Isso aí. Sensacional. Mas eu fiz esse preâmbulo todo aqui para te perguntar o seguinte: João Penck e seus miquinhos amestrados. Como você vê a importância da banda para a música brasileira, assim, com essa proposta irreverente que tinha e tudo, né? Com o momento cultural da época. Para mim, ela é essencialmente importante. Assim, eu não consigo falar do rock do Brasil dos anos 80 sem falar de João Penca. E você, o que, que você acha desse seu legado? Olha, você sabe que eu sou uma pessoa muito, muito honestamente modesta, assim. É muito difícil julgar a importância de nós mesmos, assim. Mas eu acho que a gente teve, de fato, alguma importância, porque pela reverberação até hoje que a gente percebe nas pessoas que nos tratam com tanto carinho, com tanta admiração. Esse evento nós fomos em São Paulo. Olha que São Paulo não era a nossa principal praça, porque Sim, João Penca era essencialmente muito carioca, né? Falava de surf, de praia, né? A nossa pronúncia era bem carioca, assim como a Blitz. Então, São Paulo nunca foi um mercado que a gente tivesse conquistado forte. Mas a gente foi tão. Esse evento lá foi um evento grande desse lançamento desse livro. E a gente foi tratado com tanta admiração, com tanto carinho, que foi emocionante. que Antes do demais. show, as pessoas estavam assim, nos cercaram, porque foi um evento ao ar livre, numa rua, numa antiga área industrial. Criaram um bar. É até interessante, porque o bar é virado para a rua, tem shows para a rua, porque não tem residência no entorno, você pode fazer o barulho que quiser. Então, fica aberto para a rua, nós fizemos o show na boca do bar, para fora, e cheio lá fora, muita gente. E a gente foi muito bem tratado, assim como eu sou nesses eventos de revival. Então, eu acho que, de fato, a gente teve uma importância bastante grande. Nós fomos, isso eu posso falar com tranquilidade, sem ferir a humildade, nós fomos muito originais.
ninguém fazia o que a gente fazia, da forma que a gente fazia. Pelo estilo de música, pelo comportamento cênico, pela talvez uma pessoa que tenha sido muito parecida com a gente, por isso nós acabamos trabalhando juntos, só que ele foi muito mais pioneiro, foi o do Sec. O do do Sec, século. o que nos uniu não foi a música, porque ele era essencialmente de MPB, e nós rock and roll anos 50 e 60. Mas o que nos uniu e nos fez convergir num trabalho único, foi exatamente esse bom humor, essa reverência saudável, não agressiva, né, que nós tínhamos em comum, que era essencialmente divertir, carpe diem, né. Se a gente resumisse a essência, era exatamente isso, savoir vivre, saber viver, curtir a vida no que ela tem de melhor, mesmo diante dos maiores desafios. Enfim, então eu acho que é isso que é a nossa maior contribuição, esse bom humor que a gente transmitia, essa alegria que a gente genuinamente transmitia. Demais, demais. Assino embaixo, assino embaixo. Como um bom fã que sou, que sou.